Olá pessoal, tudo bem? Bom, para quem ainda não me conhece, né? Muito prazer, professor Giordano de Geografia. E agora então mais uma aula sobre blocos econômicos. Nós já falamos questões específicas e atuais da União Europeia, agora é a vez do Mercosul. Bom, só para a gente contextualizar o Mercosul, né pessoal, que é importante. O início, a criação do Mercosul é de 1991 com o Tratado de Assunção, ou Tratado de Asunción, capital do Paraguai. E algumas pessoas, alguns alunos, né, gostam de ironizar. Professor, tu levaria a sério um tratado que foi feito no Paraguai? Ah, pessoal, tá, tudo bem. Professor, será que não é uma mensagem subliminar, por isso que o Mercosul não vai para frente? Olha, pessoal, são questões aí a ser debatidas. Bom, nós temos que lembrar que o que antecede o Mercosul já era uma integração parcial entre Brasil e Argentina, que são as duas maiores potências da América do Sul. Só uma observação, o PIB da Colômbia provavelmente já vai ser maior que o da Argentina em 2015, mas ainda podemos pensar que Brasil e Argentina são as duas maiores economias. E aí, claro, para a formação desse bloco, tivemos então a entrada do Uruguai e do Paraguai. O Chile, na época, não quis fazer parte deste bloco, porque tinha taxas de importação diferentes. Bom, de qualquer maneira, então, vamos lembrar que o Mercosul ele é composto pelo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Professor, mas a Venezuela entrou quando? A Venezuela entrou em 2012. E quando a Venezuela entrou, pessoal, foi em função de algumas questões políticas. Por exemplo, o presidente eleito no Paraguai em 2009 foi o padre de esquerda Fernando Lugo. O Fernando Lugo, ele disse que queria fazer reforma agrária no país e mudar algumas questões sociais. Só que assim, pessoal, o Paraguai é um país muito pobre, com uma elite econômica que não permite alterações sociais, é deixar como está. E ele comprou briga com os setores mais conservadores da sociedade e também pessoas com poder econômico e político. Bom, professor, mas ele foi tirado do poder, ele sofreu um processo de impeachment. O que acontece? Teve um massacre de Curuguati, onde vários sem-terras e policiais morreram e aquilo motivou a abertura de um processo de impeachment. Só que foi feito pelo Congresso, no caso o Legislativo, né? Só que durou apenas um dia esse processo e ele foi tirado do poder. Alguns críticos a isso disseram que não foi um impeachment, mas sim um golpe parlamentar, um golpe branco. O que é um golpe branco? Não é feito pelas Forças Armadas, como os tradicionais golpes que sempre ocorreram. Não, é um golpe que o Congresso, o Senado, se reúne e tira então o presidente. O Mercosul entendeu que aquilo não foi um processo democrático, apesar de estar previsto na Constituição do Paraguai, entendeu que sim, foi algo ilegal, imoral, entre outras questões. E o Paraguai, como punição, foi suspenso por aproximadamente um ano do Mercosul. Neste intervalo, o Paraguai estava suspenso e aí mais aceitaram a entrada da Venezuela. O Paraguai era um país que não permitia a entrada da Venezuela no Mercosul, certo? E a partir então da sua suspensão, a Venezuela ela entrou. O principal país que ganhou com isso foi o Brasil, porque a Venezuela é um país muito forte na questão do petróleo. É um país que importa muitos alimentos e o Brasil exporta muitos alimentos. Então tu junta a fome e a vontade de comer, certo? Lembrando que tem frigoríficos no Brasil que 90% do que se produz é para a Venezuela, porque além de ser um país que importa muito, tem uma inflação gigantesca, desabastecimento, ok? Claro que na Venezuela tinha aquela famosa figura polêmica do Hugo Chávez, que morreu também, né? E hoje, então, nós temos o Nicolás Maduro, que muito se parece com o professor Girafales, né? Dê uma olhada, faça a comparação. Que é um seguidor, então, das ideias chavistas na Venezuela. Bom, qual é a condição que se encontra hoje o Mercosul? Ele é uma união aduaneira. Ele tem a TEC, Tarifa Externa Comum. O que é isso, professor? Para alguns produtos que entram no Mercosul, eles vão entrar com o mesmo valor, ok? E esse mesmo valor
essa TEC. Lembrando que a TEC, ou Tarifa Externa Comum, ela não é algo apenas do Mercosul. Todo bloco que, na verdade, alcança o estágio de união aduaneira, que é o do Mercosul, mas uma união aduaneira, né, daquele jeito, ele tem que ter essa tarifa externa comum, certo? Professor, me diz uma questão, na sua opinião, o Mercosul tende a prosperar? Particularmente, eu penso que o Mercosul ele tem rivalidades históricas e intervenções também de fora do Mercosul. Vocês sabem que junto com o Mercosul nós estamos vendo a criação de um outro bloco econômico, que é a Aliança do Pacífico, que reúne, por exemplo, o México com o Chile e o Peru e a Colômbia. São países que têm um alinhamento um pouco maior com os Estados Unidos. Ah, meu Deus, não quer dizer que eles sejam contra a América, mas eles têm uma orientação maior em relação aos Estados Unidos. E seria uma oposição ao Mercosul. Então a gente pode ver, entre aspas, um certo boicote de países de fora da América do Sul que tentam emperrar. Será que os demais blocos querem que o Mercosul cria uma área de integração forte entre os países da América do Sul, sendo que o Brasil seria o líder? Olha, vamos ver, todo jogo geopolítico, ele é sim um jogo de influências. E a gente sabe que quem ganha não quer deixar os outros ganharem também. São questões bem maiores. E olha só uma novidade, pessoal. A partir de 2016, provavelmente, nós teremos como uma maneira de pensar a integração do Mercosul a unificação da placa dos automóveis. Então, você que tem um carro, quer comprar um carro da sua família, essa será a sua placa em um ano e meio, provavelmente, certo? Lembrando que essa placa, ela vai ser única para todos os países do Mercosul. A única diferença é que cada país vai ter a sua bandeira de identificação. Professor, me diz uma coisa, por que tem uma placa, então, integrada? Por que da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e da Venezuela serão essa mesma placa? Bom, nós podemos pensar que isso não vai dar livre circulação, porque livre circulação de pessoas é somente no estágio superior, que é o mercado comum. Ou seja, agora eu vou para o Paraguai sem ser barrado na fronteira na Argentina. Não, claro que não. A placa é a mesma. Mas isso ajuda, por exemplo, a reduzir a quantidade de assaltos, né, de roubos, furtos de veículos, porque a gente sabe que tem um país na América do Sul, não vou dizer qual é, né, que muitos carros roubados vão para lá. Aí eles trocam a placa, alteram o chassi e revendem esse carro, né, no mercado informal. A unificação de placas vai dificultar isso. Esse país, a gente sabe, teve há uns 12 anos atrás, o presidente deste país, ele dirigia uma BMW que era roubada do Brasil, né? Então a gente vê que país é esse. Vou dar uma dica. É um país que muita gente vai para comprar coisinhas, né? Muambas, como gostam de falar, né? Professor, que país é esse? Ah, é um país aí, né, que todo mundo já sabe qual é, não vou dizer, certo? Vamos dizer que é bullying contra esse país. Paraguai. Olha só, pessoal, então observem que esta placa vai ser, então, a placa dos nossos automóveis. A União Europeia fez isso também há décadas atrás, ao Mercosul no mesmo caminho. E olha só, uma possível integração que nós temos entre Mercosul e União Europeia. Nós vimos que o Brasil tem uma intenção de se integrar com a União Europeia. O Brasil tem essa intenção. E o Mercosul, muito provavelmente, também. Porque, queira ou não, a troca comercial entre esses dois blocos possibilita um crescimento maior da economia sul-americana. E observem, 2015 para 2016, muito provavelmente, teremos mais um membro no Mercosul, a Bolívia. Porque nós temos os membros e os países associados. Um país associado, ele pode ter uma condição prévia para ser um país membro. Então, provavelmente, ao longo de 2015, teremos o 6º país do Mercosul, a Bolívia. Certo? Então tá, pessoal. Esta aula falou de questões importantes do Mercosul. Espero que vocês tenham gostado. Fica antenado. Já vai separando aí, porque, quem comprar carro vai ter placa nova. Certo, pessoal? Um grande abraço, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.